Olá, tudo bem? Estamos começando mais uma transmissão, falar hoje sobre a gestão eficaz do tempo. Na verdade, é uma continuidade da live anterior, quando eu fiz uma live falando sobre diversos aspectos da gestão eficaz do tempo. E nessa agora eu vou dar continuidade falando sobre dois temas importantes dentro desse conceito, dentro de todo esse conteúdo grande, esse conteúdo extremamente vasto de informação que é gestão de tempo. Então hoje eu vou dar um foco um pouquinho mais específico na questão de planejamento, metas, prioridades. Então hoje vai ser um pouquinho mais direcionado neste sentido. Vamos falar então sobre gestão de tempo, mas com um foco. Se você não assistiu a live anterior, onde eu falei de uma forma mais ampla, mais geral aí sobre diversos aspectos importantes da gestão de tempo, você pode assistir, está disponível no meu canal do YouTube, e é www.youtube.com/palestrante Rogério Martins. Lá estão todas as lives que eu estou fazendo, sempre no dia seguinte à transmissão ao vivo, eu disponibilizo no YouTube todas elas para que você possa assistir, rever. É claro que para quem está ao vivo aqui junto comigo é mais interessante porque a gente tem a possibilidade de poder trocar ideia, responder às vezes alguma pergunta, fazer algum comentário de quem está participando. Então isso torna a apresentação ao vivo, claro, para mim e para quem está participando, muito mais interessante. Mas se você está assistindo agora a gravação, também seja bem-vindo. Bom, temos várias pessoas aí chegando, vai aparecendo aqui para mim na tela e vai ficar assim um pouquinho complexo ficar dando boa noite para todo mundo, né? Até porque é aquela velha história, quem assiste a gravação depois fica meio perdido, né? Mas quem está chegando, quem está assistindo ao vivo agora, dá um joinha, dá um ok, dá um boa noite, dá um alô aí, de onde que você está, de que cidade que você está. Estou vendo já algumas pessoas chegando, já digitando aí, dando um ok, né? Dando um joinha, mandando coração. Isso tudo ajuda a fazer com que essa transmissão se torne aí mais interativa, mais participativa, tá bom? Eu vou de vez em quando, como eu sempre falo, olhar um pouquinho aqui para a tela, até para acompanhar algumas situações que estão acontecendo e poder estar interagindo com todos que estiverem aí comigo, tá bom? Então, pedindo para você aí dar um joinha, dar um coração para saber que está presente, que estamos juntos. Vamos aí nessa transmissão falar de gestão eficaz do tempo. E já deixando uma reflexão, já deixando uma pergunta para você. Como é que você lida com o seu tempo? Né? É algo tranquilo para você? Você tem alguma dificuldade? Tem algum aspecto da questão da gestão do seu tempo que você sente mais dificuldade? Na live anterior, eu fiz essa pergunta, algumas pessoas colocaram algumas situações, até teve uma das situações de uma pessoa que comentou que ela estava até com dificuldade para acompanhar a live porque precisava cuidar do filho também. Então são as várias situações que a gente tem no nosso dia a dia, né? Quando a gente fala de gestão do tempo, não é só a questão profissional, não é só o aspecto empresarial que nos pega, é o dia a dia pessoal também, né? Saber dividir, como é que eu lido com o meu tempo, como é que eu organizo o meu tempo para as tarefas de casa, para as tarefas do trabalho, para o meu lazer, para as coisas importantes que eu considero na minha vida. Aliás, o que é importante já é um aspecto que vai ser trabalhado nessa transmissão, nessa live. Você tem clareza, você sabe exatamente o que para você é importante? Então, como eu disse, né, essa é uma sequência, é uma live na qual eu estou fazendo uma sequência do que foi falado na anterior. Então, se você não assistiu a anterior, não tem problema não. Essa daqui eu vou falar de um assunto complementar, mas em alguns momentos eu vou fazer uma outra referência. Então, se você não conseguiu assistir a anterior, não tem problema, você pode assistir depois e aí você vai complementar algumas informações. Então, tem bastante gente chegando. Sejam todos bem-vindos, bem-vindas. Vamos colocando aí de onde que você é, para eu poder ter aí, conforme você
manda joinha, coloca joinha, manda coraçãozinho, etc., mais pessoas ficam sabendo ao vivo que está tendo essa transmissão. Então isso ajuda, isso é legal. Se você está assistindo na gravação do YouTube, mesma coisa, quando você dá um ok, quando você dá um joinha também na transmissão do YouTube, né, na gravação do YouTube, isso faz com que as pessoas com que você conhece também tenham acesso a esse conteúdo. Então, me ajude a divulgar, a ampliar esse material aí para mais pessoas, tá bom? Vamos juntos? Falar então de gestão do tempo, sejam todos bem-vindos, quem está chegando agora, pedindo aí então para você dar um curtir, né, que nem eu fiz agora, mandar um coraçãozinho, o que você quiser aí para a gente poder, dar uma interação e chamar gente aí, né? Legal, então tem mais gente chegando, sejam todos bem-vindos, a sala já está com bastante gente para a gente começar a entrar no detalhamento então dessa live de hoje, que é gestão eficaz do tempo, e eu dividi basicamente em dois conteúdos, dois conceitos importantes que eu quero dividir com você, e eu quero que você também, à medida que eu vou comentando, vou trazendo, escreve se tem alguma dúvida específica, alguma coisa que você, em termos de gestão de tempo, é uma coisa mais complicada para você, ou alguma situação que você tenha que eu poderia, de repente, te ajudar nesse sentido também, tá bom? Vamos lá? Muito bem, eu falei então de gestão de tempo na live anterior, eu falei de vários aspectos, eu dividi em alguns aspectos importantes, um deles eu falei de foco, não sei se você assistiu, se você se lembra, se você não assistiu, depois é legal acompanhar essa outra live. E hoje eu vou falar da questão do foco, mas por um outro olhar, né? Pela questão da definição de prioridades. Não sei o quanto que para você essa ideia ela é tranquila. Mas antes de falar de tudo isso, nós vamos falar de uma outra questão que dizem que é uma das grandes dificuldades da cultura brasileira. Planejamento. Como que você está neste quesito? Planejamento. Você é daquelas pessoas que antes de fazer alguma coisa, antes, por exemplo, de fazer uma viagem, antes de iniciar o seu trabalho, antes de fazer alguma atividade, alguma tarefa, você tem por hábito realizar um planejamento do que você vai fazer, um passo a passo, por exemplo, um roteiro, você coloca lá todos os itens ou todas as atividades que são importantes você realizar, você divide esse planejamento por etapas, por períodos, por tempos, enfim, você faz alguma coisa assim? Você tem alguma coisa que você utiliza em termos de organização do seu tempo? É óbvio que tem certas tarefas, certas atividades do dia a dia que a gente não tem necessidade de fazer um planejamento detalhado, minucioso, item a item, passo a passo. Mas tem certas tarefas, certas atividades em que a estruturação, a organização de um bom planejamento, ele ajuda você a ter um desempenho, um resultado, uma produtividade maior. Então, o que acontece principalmente no âmbito do trabalho, onde muitas vezes eu acabo dando um foco maior, mas você pode levar isso para a sua vida pessoal também. O que acontece muitas vezes no dia a dia, quando você vai para uma tarefa nova, uma atividade nova, ou uma atividade que ainda você não está muito acostumado a realizar, é que algumas pessoas, isso eu já vi acontecer, e eu mesmo já também caí nesse erro em algumas situações, e hoje eu procuro exatamente planejar mais para evitar esse tipo de situação, é fazer as coisas, não dá certo, corrige, erra, dá um ajuste, né? Então por quê? Porque não houve uma prévia, uma preparação anterior, um planejamento anterior, definindo quais os passos para eu realizar esse trabalho. Vou dar um exemplo concreto para você. Para fazer essa live, ou todas as lives, todas as transmissões que eu estou fazendo, todos esses encontros ao vivo que eu estou fazendo, desde o final do mês de março de 2018 até agora, então, para cada um deles, eu faço um planejamento.
Claro que tem um assunto ou outro que eu até me sinto um pouco mais à vontade para poder falar sem ter algo tão estruturado, vamos dizer assim. Né? Numa das primeiras lives que eu fiz, se não me engano foi a primeira que eu fiz, onde eu falei de liderança e carreira, eu até utilizei, eu comentei nessa live, que eu utilizei um sistema que eu descobri na internet de mapa mental. Não sei se você assistiu, se você já viu eu falando desse assunto. E eu recomendei, inclusive, um site no qual você pode fazer um mapa mental. O que é esse mapa mental? É uma forma de você planejar, por exemplo, o conteúdo que eu utilizo para fazer nessas transmissões. Então você coloca lá, bom, eu vou falar nessa live, por exemplo, de metas e prioridades. Dentro deste assunto, quais são os conteúdos principais que eu preciso passar para as pessoas? Então eu vou colocar em tópicos, vou organizar a forma, a maneira, o formato, aí é muito particular, é algo que cada pessoa encontra um jeito, uma forma mais interessante. Mas o ideal é que você consiga ter isso, esse planejamento, de alguma maneira visual, para que você possa estruturar o seu, por exemplo, essa live, um treinamento, a organização de uma tarefa, de um trabalho, de uma forma que você consiga fazer, que você consiga visualizar aquilo e fazer dentro do prazo, do tempo, com menor custo, com menor gasto, com menor energia, enfim. Então, o planejamento de uma tarefa, de uma atividade, principalmente as mais complexas, ela se torna extremamente estratégico. Quem já trabalhou, como eu trabalhei em empresas de grande porte, é muito comum as empresas terem planejamentos estratégicos, né? Então, planejamento da área financeira, planejamento da área de vendas, planejamento da área de recursos humanos. Então, eu mesmo participei, quando eu trabalhei, por exemplo, na Danone, nós tínhamos reuniões a cada 6 meses para fazer um planejamento das atividades que nós iríamos fazer. E aí, claro que você vai, dentro de um planejamento maior, você vai estruturando outros planos de ação. Né? Então eu tenho um planejamento. Imagine que você vai ter uma viagem importante a trabalho ou a lazer. Quando você planeja pelo menos os principais itens do que você pretende fazer nesta viagem, imagine que é uma viagem de lazer. Né? Então, é óbvio que o seu planejamento minimamente vai cobrir quando que nós vamos sair, quanto eu vou precisar levar de dinheiro, eu vou levar em cartão, vou levar dinheiro em espécie, tudo isso faz parte do planejamento. Quanto tempo eu vou levar nessa viagem, qual o meio de transporte que eu vou utilizar, e se eu vou utilizar, se eu for de carro, quanto que eu vou precisar parar, em que paradas que eu vou fazer, enfim, quando eu faço esse planejamento e eu coloco isso no papel, esse é o detalhe. O detalhe é que, de novo, a questão cultural. Nós temos um hábito no Brasil de fazer muitas coisas de cabeça, né? Guardar as coisas na cabeça. E quando a gente pega um bloco de papel, pega um caderno, pega um livro de anotações, ou o próprio celular, ou alguma outra ferramenta, na qual você organiza isso, coloca esses itens, isso facilita para que você possa se estruturar se algum imprevisto acontecer. Então, detalhe importante, planejamento não significa que você vai ter uma ação infalível. Não, o planejamento te ajuda a organizar as atividades e as tarefas e a te dar até mais desenvoltura para se algum imprevisto acontecer. Então você preparou, você se planejou, você se preparou para aquilo que, de uma forma geral, seria o ideal ou como você imaginou acontecer. De repente, alguma coisa deu errado. Planejei o meu dia de hoje, planejei que hoje eu vou fazer algumas atividades durante a manhã, organizei o meu tempo para fazer algumas rotinas do meu trabalho, na parte da tarde eu organizei 1 ou 2 reuniões, por exemplo, mas no meio desse meu planejamento, durante a execução das minhas atividades, surgiu uma reunião imprevista, tocou o telefone com um problema, uma pendência que não tinha sido imaginada. E aí, aquilo
bagunçou meu planejamento. Às vezes acontece. Mas se eu planejei, e aí é que entra alguns detalhes que eu vou falar para você, alguns dos detalhes do planejamento. O que algumas pessoas fazem quando planejam a sua rotina do dia, e é um erro do que eu vou falar agora, é colocar as tarefas mais agradáveis, as mais legais, as que ela mais gosta, as mais confortáveis, as mais interessantes, logo no começo do dia. Não é para começar bem o dia, então eu vou começar o meu dia hoje fazendo aquilo que eu mais gosto, aquelas tarefas ou mais simples, ou as mais fáceis e tal. E acaba deixando para depois, para último, para o final do dia, ou para os horários, né, mais de final, mais de canto, aquelas tarefas, ou muitas vezes as mais complexas, ou aquelas menos gostam, ou aquela que é mais incomoda e tal. E aí é que corre o risco. Pensa comigo, se acontece algum imprevisto, algum problema no meio desse percurso, e aquela tarefa mais complexa, mais difícil, que você menos gosta, ficou por último, a chance de você não conseguir dar conta, qual é? Geralmente é grande. Então, aí a dica, planeje as principais tarefas, ou as mais complicadas, ou as mais difíceis, ou as que levam mais tempo para executar logo para as primeiras horas da sua rotina, das suas atividades. Isso vai te dar mais folga, vai te dar mais tempo para que no final do seu período, da sua atividade, você consiga ter até mais prazer, mais satisfação. Você vai estar mais cansado, você vai estar mais tenso, etc. O planejamento, quando você faz dessa forma, faz com que você ganhe mais produtividade no final do seu dia, no final da sua jornada, assim por diante. Uma ferramenta importante de planejamento que eu não sei se você utiliza, agenda. Sim, agenda. A agenda é tanto física, de papel, tradicional, ou uma agenda eletrônica. Eu utilizo tanto no meu computador quanto no meu celular, porque como eu me desloco para vários lugares, a agenda do Google. E é legal, porque ela sincroniza. Então isso te dá mobilidade, te dá versatilidade. E o que a agenda te ajuda nesse planejamento? Ajuda, de repente, a você organizar alguma tarefa, tanto tarefas pessoais quanto tarefas profissionais. Se você é como eu, que tem uma jornada, às vezes, um tanto relativamente flexível, né? Você não trabalha numa empresa de um horário fixo e que você tem aquela rotina a cumprir. No meu caso, ela é mais flexível. Eu posso estar num cliente, eu posso estar ministrando um treinamento, ou eu posso estar desenvolvendo alguma atividade até pessoal durante o meu dia, ou mesmo desenvolvendo algum conteúdo no meu escritório, na minha atividade, no meu espaço. Então, essa flexibilidade, ainda mais, ela requisita uma organização pessoal maior. Agora, você trabalha numa atividade rotineira, você tem um escritório, você tem um horário de trabalho, a sua rotina é determinada pelo seu trabalho, pelo seu ambiente profissional, às vezes fica um pouquinho mais fácil de você ter esse planejamento. Bom, para quem está chegando, para quem chegou depois, sejam bem-vindos, sejam bem-vindas. Eu estou falando de gestão eficaz do tempo, estou dando ênfase na questão do planejamento. Já comentei algumas questões importantes e para dar sequência nessa questão do planejamento, eu vou dar algumas dicas para que você possa ter então um bom planejamento das suas atividades, tanto do trabalho quanto da vida pessoal. Primeira coisa, para um bom planejamento, uma ideia que você pode fazer, eu uso, por exemplo, eu já testei diversas formas de definir planejamento. Você pode usar uma planilha, você pode fazer um painel, tem empresas e pessoas que têm um quadro, né? E aí que você coloca lá, planeja lá, o que eu vou fazer hoje, tal horário, né? Então divide por horários, ou faz um planejamento pela semana, ou a própria agenda que eu falei, por exemplo, do Google, que dá para você planejar a semana, o mês. Ah, não, eu quero planejar o meu dia, eu vou separar o meu planejamento por atividades do dia.
De repente você pode ter, eu uso isso para mim encaixou. Eu uso um caderno. Então neste caderno eu coloco algumas atividades que eu preciso realizar durante aquele dia e para que eu possa tirar da minha cabeça, né, deixar minha cabeça livre para executar certas atividades e o caderno está lá, os compromissos, as atividades que eu preciso realizar. Então, por exemplo, eu preciso fazer uma ligação para um cliente, dar uma devolutiva para um mentorado, preparar um relatório, desenvolver um treinamento, enfim, todas as tarefas que eu tenho no meu dia, eu vou organizando nesse apontamento que eu faço nesse caderno. Veja o que para você seja uma ferramenta que seja útil. Tá? Existem diversas formas de você fazer isso. Teste, utilize. Eu até cheguei a comentar já que também existem aplicativos para isso, né? Existe o Evernote, existem diversos aplicativos de organização pessoal. De repente você utiliza algum que funciona, bacana. Seja aquilo que para você faça o maior sentido, tudo bem? Então, a partir do momento que você estabeleceu, colocou lá todas as atividades que você tem, né? Que atividades você tem para executar. Por exemplo, tem atividades que você executa todos os dias, tem atividades que você tem que executar uma vez por semana, ou alguns dias da semana, ou algumas vezes por mês. Tudo isso você vai definindo como no seu planejamento. Define as responsabilidades. É só você? Depende só de você? Depende de outras pessoas? Tem tarefas, tem atividades que você depende de outras pessoas? Quem é responsável pelo quê? Ok? Outra coisa, definir as prioridades. Eu já vou falar de prioridades daqui a pouquinho na sequência, eu vou falar especificamente de prioridades, né? A Nayali está comentando, né? Caderno é essencial, né? Utiliza o caderno e a agenda, né? Eletrônica também. Isso é muito importante, como eu disse, né? Sem dúvida são duas ferramentas que ajudam a gente a se organizar melhor. Estabeleça critérios, né? Defina o que é importante, eu já vou falar disso na sequência. Negocie. Tá? Então, de repente, você estabeleceu ali algumas atividades para fazer, aí vem outra pessoa e te pede outra coisa, aí vem outra demanda, de repente negocie, fala, olha, eu preciso, neste momento aqui, nessa 1 hora, por exemplo, eu preciso estar concentrado nessa tarefa, então eu vou pedir, negocie com seus pares, com seus colegas, com os familiares, com as pessoas com quem você convive naquele momento, naquela atividade, e negocie com elas, olha, eu preciso de 1 hora concentrado, preciso que vocês não me interrompam para que eu possa dar conta dessa atividade, por exemplo. Né? A Maria está dizendo que também usa o caderno como agenda diária, agenda convencional. Legal, o importante é isso, né? Que você utilize ferramentas que te ajudem, isso é importante. Quem mais? A Vilma, né, também está comentando que a agenda já está até sem espaço de tanto trabalho, anda totalmente perdida. Então, Vilma, isso é importante, né? De repente, uma agenda bagunçada também até atrapalha. Então, de repente, se essa agenda está lotada, está toda rabiscada, está tudo, troca. Começa de novo, estabeleça as prioridades que eu já vou falar na sequência. Talvez isso vai te ajudar agora a também dar uma organizada nessa sua agenda aí, ok? Muito bem, então eu estava falando da questão de negociar com as pessoas, até para poder ter uma organização das suas rotinas, né? Separe o que dá para você fazer agora, de repente numa ligação que a pessoa te ligou, falou, olha, nesse momento eu não consigo te dar a atenção que você merece, eu vou te pedir para você me aguardar dentro de 1 hora, ou a partir de tal horário eu te ligo, eu te dou um retorno e assim por diante. Então, negocie, aprenda, desenvolva essa característica de negociar prazos, metas, objetivos, tarefas, porque senão, sem dúvida alguma, aquelas pessoas que tudo acumulam, não, tudo bem, não, tá, não consegue dizer não, vai ter muita dificuldade. Então, essa é uma outra característica importante da gestão eficaz do tempo. Aprender a dizer não para certas situações. Isso não é tão simples para algumas pessoas, mas é algo que você vai aprendendo. Tem gente que fica com uma culpa danada. É o seu caso?
Fica com culpa de dizer não, ai, puxa, se eu falar não, ela vai ficar chateada comigo, ele vai ficar chateado comigo, principalmente para filhos, né? Dizer não. Só que é importante estabelecer limites para que as pessoas também possam te respeitar. Senão, você não vai conseguir dar conta das suas prioridades, das suas rotinas, das suas atividades. Bom, outra característica importante do planejamento é fazer um plano diário, que eu já comentei, então estabeleça rotinas diárias, ok? Obrigado, Vilma, tema excelente, né? Ela está falando que é um tema excelente, sem dúvida, né? É um tema do dia a dia, né? A gente precisa disso, né? E mesmo eu que trabalho com esse tema, dou treinamentos, faço palestras, fazendo essas lives, né? Falando do tempo, falando desse tema, também tenho muito a aprender, também tenho muito a desenvolver. Então é um aprendizado contínuo, porque é uma mudança de hábito que a gente tem que ter. Isso eu falei na outra live, né? Quando a gente fala de gestão de tempo, duas coisas são importantes, só para reforçar. A técnica, que é o que eu estou falando hoje eu estou falando mais de técnica, né? Então técnicas, planejar, usar agenda, organizar, fazer um roteiro, definir prioridades, etc. são técnicas, mas o mais importante da gestão do tempo é a questão do comportamento. Então é o compromisso que eu tenho comigo mesmo para fazer, cumprir aquilo que eu estou estabelecendo, tá? Então isso é fundamental, ok? Muito bem, vamos lá. A Vilma está falando, né, que está aí com uma grande sobrecarga e que sem dúvida alguma é um grande desafio, né? E faz parte do profissional moderno hoje, faz parte da vida moderna hoje, a gente ter... não é só uma sensação de que temos menos tempo, mas de fato o tempo vai sendo consumido pelas diversas atividades e pelas diversas situações que a gente tem. Por isso a importância de definir prioridades, que eu já vou falar já. Muito bem, utilize as horas do dia, as primeiras horas do dia para as atividades mais complicadas, que eu já comentei, e faça follow-up, faça acompanhamento. Então, por exemplo, você tem um compromisso, você delegou alguma coisa para alguém, você está esperando alguma coisa de alguém, você depende de alguém para alguma resposta, faça follow-up, faça acompanhamento, liga, manda e-mail, né, vai acompanhando, e com você mesmo também, né, faz follow-up com você, vai acompanhando, vai dando sequência, vai ticando, olha, isso aqui já realizei, essa aqui ainda está pendente, puxa, essa daqui eu planejei, mas eu tenho que puxar para a primeira, porque essa daqui, se eu não realizar agora, talvez não dê tempo. Então vai fazendo follow-up, vai fazendo acompanhamento, para que você possa aí saber o ritmo que você está tomando, se está legal ou não. Bom, uma coisa que também te ajuda a organizar, planejar o seu tempo e a se organizar, é você tomar cuidado com o tempo que você utiliza no WhatsApp, nas redes sociais, lendo e-mail, vendo notícias e informações que naquele momento não são relevantes. Quando eu falo isso, eu não estou dizendo que você não possa, não deva ver coisas que não são tão engrandecedoras, né, para o lado pessoal ou profissional. Mas assim, estabeleça momentos do seu dia. Então, até comentando, né, com algumas pessoas, a gente vê que hoje as pessoas andam muito perdidas, às vezes, no WhatsApp, às vezes em conversas que não vão levar a nada, ou em diversos grupos de WhatsApp. Quantos grupos você tem no WhatsApp? Quantos deles estão lá toda hora entrando mensagem? Aí na hora que você vai ver a mensagem é um monte de bobagem, um monte de bobeira, um monte de coisa que não te acrescenta. Sai fora. Fique somente naqueles grupos que realmente são importantes, que te acrescentam, que te dão alguma coisa importante para você, que te faz você aprender alguma coisa, né? A Karina está me pedindo para eu fazer um vídeo sobre como se recolocar no mercado. Vou pensar com carinho sobre isso, Karina. Eu vou procurar ver aí, dentre os temas que o pessoal está pedindo, falar desse assunto mais para frente também, tá bom? Então, evite a leitura de e-mails, de assuntos que de repente você pode deixar para depois. Então, organize o seu tempo. Tire um tempo para fazer isso, mas de uma forma mais organizada. Principalmente se você tem um volume grande desse tipo de mensagem. Ou do próprio, para quem trabalha muito com e-mail, né? Recebe muitos e-mails. Eu falo até com as pessoas que trabalham comigo, às vezes eu recebo por dia, olha, por baixo, uns 30
às vezes 30, 40 e-mails que são spam, que é venda de alguma coisa, venda de assistência médica é uma coisa impressionante, venda de produtos eróticos é impressionante, venda de... mas é uma coisa tão absurda. Então eu já tenho, claro, uma filtragem no meu programa de e-mail, filtra esses e-mails para eu evitar ficar recebendo esse tipo de mensagem. Às vezes dá trabalho porque algum e-mail que o próprio sistema entende que é spam, acaba jogando alguma coisa importante. Então, às vezes, realmente a gente perde um certo tempo com isso, mas você pode colocar filtros num programa de e-mail que você utiliza para direcionar alguns e-mails. Então, de repente, vamos supor, eu recebo e-mails de uma determinada pessoa, que eu sei que são e-mails que não vão me acrescentar naquele momento, mas que são legais. Sei lá, é um conteúdo legal, eu fiz inscrição em algum site de conteúdos que me interessam, mas não é algo que eu tenho que ler naquele momento que chega. Eu posso ler depois. Ou eu posso ler um dia depois. Então coloque filtros, isso vai te ajudando a também organizar a sua pasta de e-mails, o seu tempo destinado a esse tipo de atividade. Fora Facebook, LinkedIn, YouTube, WhatsApp, etc. e tudo mais, tá bom? Escreva também coisas mais objetivas. Se você reclama que às vezes não tem tempo, imagine quem está do outro lado. Então, para quem está do outro lado, seja objetivo, seja pontual, mande mensagens, mas não grosseiras, né, claro, mas mais pontuais, tá bom? Muito bem. Dando sequência, falei da agenda, então organize-se para ter uma agenda, isso é importante, isso ajuda muito, isso facilita a tua organização pessoal, seja uma agenda de papel, seja uma agenda eletrônica. Eu, como eu falei, eu uso o Google Calendário, adorei, acho fantástico, facilita muito a minha vida, ok? Outra coisa importante de planejamento para termos um tempo mais organizado, evite o detalhismo, o perfeccionismo, querer fazer as coisas totalmente perfeitas. Tem horas que você precisa entregar o que é necessário. Não dá para ficar com muita frescura, não dá para ficar ali no detalhezinho e perder um tempão em coisas que de repente você poderia estar fazendo outras. Observe o seu comportamento. Você é destas pessoas que quando vai fazer alguma coisa, fica lá e remói, ou você é o contrário também, né? O oposto extremo. Faz de qualquer jeito, faz de qualquer maneira, entrega um negócio e que depois tem que fazer de novo porque foi feito errado. Então o retrabalho de um serviço mal feito perde tanto tempo quanto aquele que é tão perfeccionista, que é tão detalhista, que às vezes acaba fazendo desnecessariamente coisas que não vão acrescentar nada. Observe o seu comportamento para ver se você tem algum desses dois extremos. Se não, maravilha, está indo bem. Crie o hábito de responder rapidamente as mensagens, as informações que chegam para você. Isso agiliza, isso vai tirando da sua frente. Não acumule correspondências, né? Estão fazendo com que isso aconteça. Você já ouviu falar, eu não vou entrar nessa live aqui, nessa transmissão, eu não vou detalhar a questão dos 5S, que é uma técnica japonesa, são 5 palavras em japonês, né, que determinam uma organização pessoal. Estude, vá atrás, é muito legal, o 5S serve para você usar na sua vida pessoal, serve para você usar no seu trabalho, serve para você usar na sua organização, por exemplo, do seu armário, do seu material de escritório, das suas atividades, para quem é vendedor é fantástico, e assim por diante. 5S é uma técnica japonesa fantástica para que você possa organizar. Ela começa com você descartando tudo aquilo que é desnecessário. Você já viu quanta coisa você acumula? Você tem ideia? Quanta coisa você acumula? Papel, revista. Eu tenho, infelizmente, como eu participo de muitos eventos, eu tenho caneta
pra caramba. E você coleciona alguma coisa? Não é que eu coleciono caneta, eu ganho muita caneta. Então assim, quando chega um determinado momento, agora eu tô com um monte de novo, que eu participei de alguns eventos recentemente e recebi de novo um monte de canetas. Eu dou, eu passo pra frente, canetas com propaganda, legal, tal, puxa, eu fico feliz, é muito legal. Mas não dá para acumular. Bloquinho de papel tem um monte. Também, à medida do possível, eu passo para frente, tem pessoas que precisam, que usam. Então, assim, se libere de coisas que você não utiliza. Dá espaço, oxigena. Você sabe que isso também é muito legal você fazer com o seu armário. Roupa. Tem roupa que você não usa, que faz momento de desapego, né, Márcia? É bem isso. Tem roupa que você não usa há muito tempo e você não vai usar mais. Efetivamente, desapega, passa para frente, se libera. Você vai ver o quanto que você, na hora que, por exemplo, isso parece bobagem, né? Mas você vai procurar alguma coisa, alguma peça, você ganha tempo. Porque você não está envolto à bagunça, ao volume, à quantidade de coisas. Então, outra questão importante, organize-se a partir do momento que você começa a se desprender de coisas que não são importantes para você. É óbvio, tem coisas que às vezes tem uma memória afetiva, não é? Então tem coisas que você guarda e tal. Mas caramba, o que você está guardando de tanta coisa, de tanta memória afetiva, não é? Então observe, faça essa limpeza. Só claro, não vai sair dessa live agora jogando tudo fora, né? De repente você se arrepende de alguma coisa importante. Vai fazendo aos pouquinhos, a cada dia, a cada semana, uma vez por semana. Uma dica para você, uma vez por semana. Faz uma faxina das suas coisas, seus materiais. Eu tinha apostila de treinamento, de diversos treinamentos que eu fazia e de diversos treinamentos que eu participei. Nossa, coisas que já estão ultrapassadas. Outra, o Google normal, tradicional, a maioria das coisas que você queira, você digita lá no Google, aparece, você tem. Então para que acumular papel, material, apostila, essa coisa toda? Recicla, manda para frente, enfim, manda bala naquilo tudo que não serve mais, tá bom? Muito bem. Organize sua mesa, suas gavetas, é o que eu estava falando. Ah, você sabe outra coisa que faz a gente perder tempo? Essa é boa, essa é bem legal, você vai gostar. Vê se você vai se identificar com o que eu vou falar agora. Uma das coisas que faz as pessoas perderem tempo. Vou dar um tempinho para você imaginar qual é a bomba que vai vir agora, né? A Márcia, vou criar mais suspense agora. A Márcia está falando, fazer uma limpeza no computador. Sem dúvida, eu faço isso com frequência, né? O computador vai ficando acumulado de conteúdos e de repente quando você vai ver ele está lento e você perde tempo. Eu tenho um computador que eu uso na minha base, né, aqui no escritório, que eu uso para preparar materiais, e eu tenho um que eu só utilizo para fazer apresentações. Então, como eu trabalho com isso, né, essa tecnologia para mim ela é importante, o meu computador que eu uso para apresentações, ele tem que estar voando. Já pensou? Chegar numa empresa, chegar num evento e o computador trava porque está cheio de conteúdo lá, cheio de material velho? Não dá, né? Bom, falei para vocês que eu vou contar então uma das coisas que faz perder tempo. Se você gostar do que eu vou falar agora, dá um joinha, dá um coraçãozinho. Fofoca. Diz se não, fala se não é. Fofoca não faz perder tempo? Tem gente que vai pensar assim, mas fofoca é tão bom, né? Falar mal do chefe, falar mal do Temer, falar mal do governo, falar mal de alguém, não é? Tem gente que vai falar assim, fazer fofoca é uma delícia. Gente, como se perde tempo fazendo fofoca, ouvindo fofoca, passando para frente, não é? Então, gostou dessa? Dá um joinha, dá um... Ou se não gostou, manda um... Né? Não acho nada a ver. Mas a ideia é essa, né? Quantas vezes você, na dúvida, fica lá repassando informação e tal, o tempo que se perde, porque imagina, aquela notícia que não é verdadeira, aquela notícia que de repente não tem um fundamento, ela vai ganhando uma proporção, vai ganhando um status que, puxa, faz as pessoas perderem tempo para vídeos. Quantos vídeos você recebe que não tem nada a ver com nada?
Quantas notícias falsas você recebe que não tem nada a ver? O tempo que se perde. Fofoca é uma das coisas que mais faz as pessoas perderem tempo. Organize-se. Tem um texto legal, que eu acho um barato muito legal, que é das 3 peneiras. E pesquisa, você vai achar, facinho. Vai lá no Google, pesquisa no Google que você vai achar. A Vilma está falando aqui, né, no ambiente de trabalho aqui, tem muita fofoca, né? Costumo dizer, o serviço dessas pessoas está pouco, né? Sem dúvida, tem gente que fica perdendo mais tempo fofocando do que fazendo outras coisas no trabalho e na vida pessoal, né? Tem até programa de fofoca na televisão, quem dirá em outras atividades, né? Mas, então, é importante a gente, assim, organizar, ver o que a gente está passando para frente, o tempo que a gente perde com isso. Bom, para dar sequência, então, só para eu poder aqui organizar tudo que eu quero passar para vocês, uma das coisas importantes que a gente, quando fala de organização de tempo, de planejamento, é a definição de prioridades, ok? O que são prioridades? Prioridades é a junção de 2 características que eu vou te falar agora. Coisas que são, atividades que são aquilo que é importante, e quando eu falo importante, eu vou definir importante para ficar bem claro. Importante é tudo aquilo que só depende de você, que só você pode fazer. Tarefas importantes dependem de você. Ninguém mais pode fazer no seu lugar. Acho que com isso eu consigo deixar claro o que é uma tarefa importante. Essa live, essa transmissão, só eu posso fazer. Eu que estou aqui, então para mim é uma atividade importante. Ela é uma atividade que só eu posso fazer. Pagar uma conta no banco é uma atividade importante que só eu posso resolver? Não, ela é importante porque se eu não pagar eu vou ter um problema, eu vou ter uma multa, ok? Mas eu consigo flexibilizar com outra pessoa. Então, ela tem um grau de importância no sentido em que tem um prazo, tem uma data, aí é a questão do tempo, que é a urgência, ok? Então, importante e urgente são 2 elementos que vão me dar o grau de prioridade do que eu vou fazer naquela tarefa. Então, se uma tarefa é importante, ela depende de mim. Eu tenho que fazê-la. Se ela é urgente, é porque ela tem um prazo para ser realizada. Ela tem um prazo para ser executada. Deixa eu só fechar uma coisinha aqui que está entrando mensagem. Isso, agora melhorou. Então, o que é urgente? Urgente é tudo aquilo que tem um prazo. Esse prazo pode ser de minutos, de horas, de dias, de semanas, de meses. Urgente, o prazo depende. O que eu vou definir, então, como prioridades no meu dia? Quando alguma tarefa, alguma atividade, ela for as 2 coisas juntas. Importante, eu que tenho que resolver, e urgente, o menor prazo possível para ser realizada. Então, essa atividade é a minha prioridade número 1. É a primeira tarefa que eu tenho que realizar. É aquilo que eu não posso deixar para depois e que eu não posso deixar para ninguém fazer. Ninguém pode fazer no meu lugar. Então, essa atividade é a minha prioridade número 1. O que seria a minha prioridade número 2? Seriam aquelas tarefas que são importantes porque dependem de mim. Então, eu tenho que fazer. Mas que o prazo pode ser maior. Eu posso fazer isso no final do dia, eu posso fazer isso na hora do almoço, eu posso fazer isso à noite, eu posso fazer isso em qualquer horário, mas ainda assim sou eu. Prioridade número 3 são aquelas que são urgentes, elas precisam ser realizadas, mas elas podem ser feitas por qualquer pessoa, não necessariamente por mim. Então, se eu tenho uma equipe, se eu tenho outras pessoas, se eu tenho alguém que possa realizar essa tarefa no meu lugar, esta tarefa ela não é importante para mim. Preciso pagar uma conta, mas alguém pode ir pagar para mim. Eu posso mandar um office boy, eu posso mandar um motoboy, eu posso mandar uma outra pessoa, preciso ir buscar as crianças no colégio. Hoje eu não posso porque eu estou com uma tarefa mais importante, então eu vou combinar com alguém próximo que possa fazer essa tarefa por mim. Deu para ficar claro isso? Então, quando eu defino prioridades, e aí o legal é quando eu falei para você, anota num papel
Como é que eu vou definir o que é prioridade? Coloca todas as tarefas num papel e do lado delas você vai colocar assim, essa tarefa eu posso delegar? Alguém pode fazer no meu lugar? Isso vai determinar o grau de importância. Segunda coisa, qual o prazo para essa tarefa ser realizada? Ele é de curto, médio ou longo prazo? Quanto tempo tem que ser realizado? É ainda hoje? É numa questão de minutos, de horas, etc. Tudo bem? Então, isso vai te ajudar a você estabelecer logo no seu dia quais tarefas você vai fazer em primeiro lugar. Qual que você vai começar o seu dia realizando? Quais que você vai combinar? Lembra de negociar? Quais que você vai negociar com as outras pessoas? Então eu vou negociar com meu marido, com a minha esposa, com o meu chefe, com o meu colega, com as pessoas com quem eu tenho ao meu entorno, eu vou negociar a realização daquela tarefa. Então eu vou focar naquelas que são mais importantes e urgentes para mim, ou seja, a minha prioridade número 1. Tudo bem? Ficou claro? Espero que sim. Bom, para isso eu também preciso estabelecer uma outra coisa importante para que eu possa ter uma definição melhor dessas minhas prioridades, é também trabalhar com metas e objetivos. Eu preciso desenvolver metas. Como que eu desenvolvo metas? Como que eu estabeleço padrões de realização de metas? Eu quero fazer um curso, eu quero melhorar o meu idioma, eu quero fazer uma graduação, eu quero sei lá, ter uma promoção no meu emprego, eu quero conquistar um emprego, eu quero, enfim, falar em público, eu quero desenvolver a oratória para falar em público, enfim, qualquer meta, qualquer objetivo, pense em alguma coisa que você queira realizar na sua vida, seja profissional, seja pessoal, seja de lazer, qualquer coisa. Então, isso se torna uma meta, isso se torna um objetivo a ser alcançado. Tudo bem? Escreva. Que meta é essa? O que eu quero? Eu vou pegar um exemplo. Eu quero comprar um carro ou trocar de carro. Tudo bem? Vamos lá. Vou usar esse objetivo concreto, específico, e aí você pode usá-lo para outras ideias também, tá bom? Então, a primeira coisa que eu vou fazer, quero comprar um carro. É uma meta clara, objetiva? Eu tenho clareza do que eu quero? Um carro. Que carro é esse? Que carro que eu quero comprar? De que modelo? É um carro novo ou um carro usado? É um carro com que tipo de motor? Com quantos passageiros? Então, a primeira coisa importante para definir uma meta, eu estou falando agora de uma técnica chamada SMART. SMART são 5 iniciais em inglês, tá? SMART com S, só que traduzindo para o português seria específica. Então a minha meta precisa ser, em primeiro lugar, específica. Quanto mais detalhada, quanto mais informações eu tiver daquilo que eu quero alcançar, melhor eu vou ser para alcançar essa meta. Tudo bem? Então o primeiro tópico, o primeiro item, seja específico naquilo que você deseja. Quero comprar um carro de tal marca, um carro novo ou um carro seminovo. Eu quero comprar um carro de até tanto valor, de tal cor. Ou seja, eu defino as características daquilo que eu quero alcançar. Segundo item, tem que ser mensurável. Eu tenho que ter uma capacidade de medir o quanto que eu consigo adquirir esse bem. Eu tenho dinheiro hoje para comprar esse carro? Quanto que eu tenho de dinheiro hoje? Quanto que ele custa? Então eu preciso medir, eu preciso ter uma unidade de medida para saber até o quanto eu estou mais próximo ou mais distante de alcançar esta meta. Se eu estou conseguindo, eu preciso juntar dinheiro, eu vou ter que dar uma entrada para esse carro para eu poder pagar, eu vou ter que pagar ele parcelado, então eu tenho que ter algo que eu consiga medir, mensurar. Então essa meta precisa ser específica, mensurável e alcançável. Eu consigo alcançar essa meta? É algo realizável? Eu não tenho dinheiro nenhum e quero comprar um carro no mês que vem. É viável? A menos que eu peça emprestado para alguém. A menos que eu ganhe na loteria. A menos que eu ganhe uma herança. Enfim, então eu tenho que ver se é uma meta realizável, alcançável. Então é uma meta que no tempo e nas características que eu quero alcançar, ela é viável de ser alcançada? Então é outro item da minha meta
para eu poder realizá-la. Ela tem que ser relevante, tem que ser algo importante, algo que me estimule a realmente alcançar. E por último, ela tem que ser temporal, tem que ter um prazo. Eu quero comprar um carro até o final de dezembro de 2018. Não, eu quero comprar um carro até o dia 30 de julho de 2018. Eu quero comprar um carro até o final desta semana. Eu quero comprar um carro até o final do ano que vem. Enfim, o tempo, o prazo, ele vai ser fundamental para que eu possa, inclusive, medir se eu estou conseguindo alcançar ou não. Tudo bem? Imagine, vamos pegar uma questão bem comum para muitas pessoas. Eu quero emagrecer, eu quero ter mais qualidade de vida. Então, quando eu falo eu quero emagrecer quanto? Eu quero emagrecer por quê? Eu quero emagrecer com qual finalidade? Enfim, como que eu vou medir hoje? Então hoje eu peso tanto e eu quero chegar neste determinado peso. É viável? Em que prazo que eu quero chegar neste peso? Em 1 mês, em 2 meses, em tanto tempo? É relevante? É algo que eu consigo fazer? Então, quando eu defino metas SMART, e aí tem um vídeo que eu fiz no YouTube, vai no meu canal do YouTube, www.youtube.com/palestrante Rogério Martins. Eu fiz um vídeo só falando de metas SMART. Vai estar mais detalhado, vai estar com outros exemplos. Eu tenho certeza que você vai conseguir ali também tirar algumas ideias legais para colocar esse conhecimento, esse conceito das metas SMART no seu dia a dia. Tudo bem? Muito bom. Tá gostando? Tá legal? Estamos chegando ao final. Estamos finalizando já desse conteúdo. Se você gostou, dá um joinha, dá um coração, manda aí um ok, tá legal, mais ou menos, tá bom? Tem mais gente chegando, sejam todos bem-vindos. Estamos chegando ao final dessa transmissão. Falei de gestão eficaz do tempo, com foco mais em planejamento, prioridades, definição de metas. Esse é um assunto bem amplo, com vários desdobramentos. Numa outra live eu já falei sobre outros aspectos da gestão do tempo também, e hoje então nessa eu estou falando mais especificamente desses itens. Convido você que está assistindo ao vivo me acompanhar às terças-feiras, às 9 da noite no Facebook. Para você que está assistindo a gravação dessa live, todas elas vão ficar no YouTube, então você pode assistir a hora que você quiser, você pode passar para quem você quiser, você pode compartilhar com várias pessoas. Se você gostou do conteúdo, compartilha, dá um joinha, se inscreva no canal do YouTube, que é legal, porque assim eu vou ajudando, você vai me ajudando a ter mais pessoas também podendo colaborar aí com o crescimento, o desenvolvimento de todos nós, tá bom? A próxima live eu estou construindo, eu até fiz no LinkedIn, vou colocar no Facebook também, uma pergunta se o tema que eu estou pensando para a próxima live é um tema muito perigoso de falar, meio delicado, ou é um tema legal. Dá uma olhada no LinkedIn, dá uma olhada no Facebook e me ajuda a construir o assunto da próxima live, tá bom? Para você que ainda não conhece o meu trabalho, eu já falei do YouTube, acesse o meu site também, www.rogeriomartins.com.br. Lá tem diversos artigos, estão disponíveis para você poder ler, poder compartilhar. Tem 3 e-books também gratuitos e disponíveis para você baixar, para você poder ler com a hora que você quiser, compartilhar. Obrigado por todos os joinhas, os corações que estão vindo, valeu. Isso é bom, ajuda, estimula, né, a continuar aqui a fazer essas transmissões, tá bom? Isso é muito legal, porque é um estímulo para continuar fazendo essas transmissões e poder contribuir aí com todos vocês, tá bom? Beijos e muito obrigado pela presença, pela participação aqui mais uma vez, tá bom? Grande abraço.